Então, boa noite, que a paz de Deus esteja convosco. Nós estamos iniciando mais uma palestra do Projeto Mente Cristã Orientada. Hoje, sob títulos, nós iremos ouvir o irmão Daniel Leite, que é psicólogo educacional, a trazer para nós um assunto de muita importância, que vai falar sobre o diagnóstico infantil e adulto em saúde mental, processo de desdobramento. Fiquem à vontade. As perguntas, nós faremos o possível para responder, mas nós pedimos que quaisquer perguntas que possam surgir, vocês podem colocar no chat ou vocês podem anotar para que no final da apresentação de irmão Daniel, nós possamos, então, apresentar essas perguntas e de acordo com o andamento, ele vai responder, buscar responder e atentar à necessidade de todos vocês. Fiquem à vontade. Irmão Daniel, seja bem-vindo, Deus abençoe por estar pronto, se voluntariar a compartilhar conosco também as suas experiências nesse sentido, e pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. Deus te abençoe. Deus abençoe, amém. Então, boa noite a todos, né? Saudações, que a paz de Deus esteja com todos. Vamos começar então. Eu vou ver se primeiro eu já vou colocando a apresentação de slides, deixar ela aqui, né? Deixa eu só carregar aqui. E aí vocês já falam se o áudio está ok. Tudo ok aqui, irmão Daniel. Tá tudo ok então, né? Já está aparecendo do lado a apresentação dos slides. Isso. Tá. Então, dando início já, eu gostaria de falar que, como foi falado, né, eu sou psicólogo, trabalho na área da educação, e o local que eu trabalho é uma escola de educação especial, né? Então, por isso eu tenho esse contato. Eu não faço diretamente o diagnóstico, mas eu trabalho tanto com as crianças, os estudantes que possuem, né, as patologias da saúde mental, como também com os pais, né? A gente faz acolhimento das famílias. Então, assim, eu estou sempre em contato com pais que passaram por esse processo de busca de diagnóstico, né? Por isso que eu, então, achei interessante falar sobre o diagnóstico infantil, né? Então, essa é a experiência, né? Agora, começando, então vamos lá falar. Bom, diagnóstico de saúde mental, então, só para a gente pontuar, né, situar o que são as coisas, a doença mental, ela vai ser sempre uma condição que vai afetar o que a mente opera, que vai ser ou pensamento, ou sentimento, ou humor, que é o estado emocional, ou o comportamento da pessoa, né? Então, aquilo que não é físico é próprio da mente. Né? E o diagnóstico, né, no geral, vai ser a busca de identificar uma doença. O diagnóstico a gente sabe que tem, no geral, né, na medicina, não só para doença mental, doença física também se busca o diagnóstico. Mas o diagnóstico na saúde mental vai buscar as doenças que acomete a doença mental, no caso, né? Aí eu quis trazer aqui uma passagem que eu lembrei que aparece, né, a questão da doença mental na Bíblia. Então, no Antigo Testamento, naquela parte que Davi está fugindo, né, antes dele se tornar rei, quando ele fugia da perseguição de Saul, em um momento ele foi para esse reino de Gate, né, que tinha o rei de Gate, que era o Ax. E só que ele foi reconhecido lá pelos servos do rei como um guerreiro poderoso, né? Falaram, esse era o Davi que matava milhares, tal. E aí ele temeu, né, que ele poderia sofrer alguma punição, né, por ser um guerreiro tão famoso. E aí ele se fingiu de louco. Ele, como falei, né, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, fez como doido.
entre as suas mãos, esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba, né? Começou a raspar a porta ali e babar. E aí o Ax, quando ele foi levado para o rei, né? Ele falou: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que trouxeste a mim? Faltam-me doidos para que trouxesses este que fizesse doidice diante de mim, há de entrar na minha casa. Então, assim, aqui tanto o Davi se fingiu de um doente mental, né? Como também tem o registro, né, que lá no reino de Gate haviam outros loucos, né? E aí eu achei interessante trazer, porque a gente sabe que ao longo da história, o reconhecimento da doença mental, ele sofreu um processo, né, que demorou, né? Então, muito antigamente não se entendia o que era, não sabia, né? Haviam crenças a respeito disso, né? De não considerar doença, né? E também o tratamento sempre teve muito envolvido com a questão do que é. Então, houve um tempo que o conhecimento, a gente sabe, ali na Idade Média, ali, quem detinha, né, o conhecimento era a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica não permitia que se estudasse a mente. Então, só depois do Renascimento, ali, a época posterior ao Iluminismo, que foi desvinculado também, entender que o homem poderia estudar a mente, e foi quando começou a nascer a psicologia, a psiquiatria, né, a ciência que estudava. Então, houve todo um processo muito longo e de evolução para se entender a necessidade dessa patologia, dessa natureza dessas doenças mentais, porque a doença física ela é mais fácil de se identificar, né? Dá para ver, muitas das vezes, anatomicamente falando, dá para reconhecer, né? E a mental não tem como enxergar. Então é por isso que ao longo da história houve muito erro, muito preconceito, muita crendice em cima disso, crendices erradas, né? Então a gente pode falar que ao longo da história houve uma evolução, né? De reconhecer, de passar a estudar, e também no tratamento se tornou mais humano, porque as pessoas os doentes mentais, eles eram deixados numa instituição, num lugar fechado, praticamente para morrer, né? E havia tratamentos desumanos, com choque, ou a medicação excessiva, e até recentemente, nessa questão da humanização do tratamento, até coisas de um século assim, atrás, inclusive aqui no Brasil, ainda tinha esse tratamento muito desumano, né? E aí teve todo o movimento de retirar os manicômios, a luta antimanicominal, que hoje chegou à ideia de que todos aqueles que podem ser tratados em casa ou num hospital que só funciona de dia tal, é tratado dessa forma e só é institucionalizado um doente muito severo, né? Praticamente não tem mais muitos hospitais psiquiátricos, a quantidade de hospitais psiquiátricos como tinha antigamente, né? Hospícios e manicômios, essas coisas, né? E tem o CAPS que entrou para substituir isso. Porque, e a gente fala também do estigma e preconceito, então, junto com essa evolução de identificar a doença mental como doença, como uma doença similar às outras, né? E como uma doença física, né? Tão doença quanto. E humanizar o tratamento, então, aos poucos, né, lentamente, vai se tirando o preconceito e a estigma, que é uma marcação negativa sobre um portador de uma doença assim. Agora, falando já sobre o diagnóstico, né, infantil em adulto, então, no Brasil, quem faz o diagnóstico costuma ser um médico, por lei. Pode ser um médico de qualquer especialidade, desde que tenha o registro lá do CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, ativo, válido. Costuma ser um neurologista, né, no caso de um adulto, ou um neuropediatra, no caso de uma criança, né? O psiquiatra também costuma ser quem faz, mas, como eu falei, por lei, qualquer um poderia até ser um ortopedista, um cardiologista, né? Mas se trabalha mais sendo esses, que é a especialidade deles.
As associações de medicina, que tem a Sociedade Brasileira de Neuropediatria, a Academia Brasileira de Neurologia, e cada especialidade médica, eu não sei todas, porque eu não sou médico, mas assim, tem as suas associações, as suas academias, e elas definem regras de trabalho para o profissional, né? Assim como o Conselho Federal de Psicologia define as regras de trabalho para o psicólogo, e também tem os conselhos regionais em cada estado de psicologias, que definem também regras. Então, há essas definições de regras da classe médica e das especialidades médicas, elas definem, né, instruem que o bom diagnóstico, a maneira mais correta de se fazer é através de uma equipe multidisciplinar, né? Então, vai ser praticamente chefiada por um médico, no caso, um neurologista, um neuropediatra ou um psiquiatra, mas em conjunto com o médico, ele depende, cada patologia que se está investigando, identificar, ele vai pedir ajuda de outros profissionais, né? No caso, praticamente sempre um psicólogo, e aí, se for uma criança, dependendo ali os sintomas que ela está apresentando, dificuldade de aprendizado, dificuldade de fala. Então, por exemplo, dificuldade de aprendizado. Normalmente nessa equipe multidisciplinar também vai entrar o apoio de uma pedagoga, de uma psicopedagoga. Dificuldade de fala, vai entrar uma fonoaudióloga. E aí, essa multidisciplinar varia, né? Tem outros também que eu não citei, mas vai ser de acordo com isso. E aí, o que a gente pode também, né, já pensar sobre aqui? Bom, o médico, ele vai ser alguém que interpreta vários exames que são próprios da medicina, né? Por exemplo, um eletroencefalograma, um exame de imagem, uma tomografia, né? Não tem como, por exemplo, o psicólogo pedir uma tomografia e ele usar aquilo, não é próprio do psicólogo fazer isso. Mas tem alguns testes, por exemplo, como vou citar um teste de inteligência que chama VISC, que é o psicólogo que usa, que ele é de uso exclusivo do psicólogo. Então, o médico não pode aplicar esse teste, né? Não sendo psicólogo, ele não pode aplicar. Só o psicólogo que pode aplicar. Então, e também tem outros testes que a fono que aplica, a fonoaudióloga, né? E um teste pedagógico de aprendizado vai ser uma pedagoga, uma psicopedagoga. Então, e aí o médico, de acordo com a desconfiança do tipo de patologia que pode aquela criança ou aquele adulto estar, ter, né? Então está sendo investigado, buscando aquele diagnóstico, ele vai pedir tal e tal exame. Então, alguns sei lá, uma criança que tem convulsão, normalmente vai ser pedido, entre os exames, um eletroencefalograma, né? Para ver se tem alguma variação naqueles desenhos das ondas. A criança tem uma coisa que, sei lá, ela não está aprendendo na escola. Vai ser pedido um teste auditivo, para ver se ela está ouvindo, porque senão, se ela tiver com problema de audição, ela não vai ouvir, não está aprendendo porque não está ouvindo, né? Ela está ouvindo bem, então descarta essa possibilidade. Está enxergando bem, o teste de visão, também descarta. O psicólogo vai fazer um teste de inteligência, para ver se não tem uma deficiência intelectual, por isso que ela não aprende, e por aí vai. Então, vai ser sempre um caminho de investigação, né? Descartando algumas coisas através de alguns exames, e até chegar no resultado final. Ou não, né? Só acertar aqui. Aí, continuando. Bom, e aí, como eu falei, né, esse processo normalmente vai ser feito por um médico, uma equipe multidisciplinar que manda a boa cartilha do processo, e o caminho, a gente sabe, né, no Brasil tem dois, ou vai através do sistema público ou sistema particular, né? O sistema particular é pago, o público, em tese, o governo oferece, né, de graça, tirando
E o particular é quem tem plano de saúde ou quem vai pagar tudo. Normalmente quem tem plano de saúde, né, que vai usar o particular. E aí, no sistema público, vai costumar ser através do posto de saúde, que é o BS, sei lá, se for uma criança, leva no clínico geral, passa pelo clínico geral, o clínico geral desconfiando que tem que ser investigado mais para descobrir qual que é aquela patologia, vai fazer um encaminhamento para que a criança passe por um neurologista, um neuropediatra, por exemplo. E aí isso vai funcionar, muito provavelmente não tem um neuropediatra atendendo no posto de saúde, né? Tem um clínico geral. Então, ele vai ser passado para um outro nível do SUS, que é o centro de especialização. Normalmente, vai ter uma fila, né? E aí isso aí vai variar de município para município, de região para região. Alguns a fila é mais demorada, outros a fila é mais rápida, mas, em geral, vai demorar meses para chegar nesse centro de especialização, para passar por um médico especializado. No sistema particular, vai ser mais rápido, né? Provavelmente vai ser mais rápido e às vezes, depende do plano de saúde, pode ser, a consulta pode ser direto com um neurologista já, ou um neuropediatra, né? Então, aí já não precisa passar primeiro para o clínico geral, porque o neurologista ou o neuropediatra já já ele mesmo passa a solicitar os exames e as avaliações, seja por psicólogo, fonoaudiólogo, tal, e os exames também costumam ter também mais critério, né? E aí a gente não precisa achar também necessariamente que o médico no sistema público é, não é tão criterioso, né? A gente tem que pensar que também, às vezes, no sistema público não tem a estrutura para tudo que precisa, tudo que manda, como eu falei, né, manda a boa cartilha do processo. Então, por exemplo, o médico sabe que na região daquele município não tem como fazer tal e tal exame. Então, ele não tem como ele requisitar o exame, porque não vai ter como fazer, né? Isso falando coisas mais específicas, exames de imagem e tal. Então, ou não tem, ou a fila está muito grande. Então, o profissional vai ter que trabalhar com aquilo, com as ferramentas que ele tem em mãos, né? Então, a gente não está, né, criando nenhuma polêmica, nada, mas falando isso, né? Às vezes, no sistema particular, o médico vai enxergar que tem uma estrutura para se requisitar alguns exames e avaliações específicos, e ele vai poder lançar mão dessas ferramentas. Essas ferramentas existem, estão disponíveis. E talvez, né, depende, como eu falei, depende da região, do lugar, no sistema público não tenha como pedir isso, né? Então, como eu falei, o profissional vai trabalhar com a ferramenta que ele tem em mãos. No caso da avaliação psicológica, né, falando um pouquinho que é a minha área, costuma-se dar dois tipos, né? Que é a avaliação psicológica mesmo e a neuropsicológica. A psicológica vai estar sempre sendo direcionada mais a sintomas de comportamento, né? Então, uma criança muito triste, ou um adulto que está muito calado, está se isolando, então vai se ver o estado de humor, o estado emocional. Aí tem ferramentas, tem questionários que vai responder, como o questionário da depressão de Beck, de Aaron Beck, por exemplo. É um questionário famoso da psicologia que é usado para detectar depressão. Então, é um questionário, vai responder vários tipos de perguntas, depois somar ali os pontos de acordo com as respostas e verificar uma resultante, né, um resultado X, que vai dar um número, e aquele número, se estiver numa faixa de tal a tal, caracteriza ou não um resultado que aponta para depressão. E a avaliação neuropsicológica já seria para ver as funções cognitivas, né? Então, memória, aprendizado, uma criança, por exemplo, que não está aprendendo na escola, né? Descartando algum problema auditivo, algum problema visual, já começa, aí o que seria? Um teste de inteligência, um teste de memória, um teste de associação, né, de raciocínio.
né, para ver se o funcionamento como se fosse uma máquina neurológica do cérebro está ok ou não, né? Então, não é só de natureza comportamental. Mas, dentro desse processo diagnóstico, provavelmente o médico que vai requisitar a natureza da avaliação que ele quer, ele requisita do psicólogo. Aqui também, a gente pode falar que existe casos que o psicólogo faz um diagnóstico também. A gente chama de diagnóstico psicológico, então é possível encontrar profissionais de psicologia que fazem esse diagnóstico, né? Por lei, é também permitido, tá? Não é, fazer diagnóstico das patologias que estão dentro do campo da psicologia, né? Então, eu vou citar uma, por exemplo, depressão, pode ser feita, né? Só que o diagnóstico que o médico faz é diferente, é chamado de diagnóstico médico. E o que acontece? O, alguns alguns parâmetros que precisa, por exemplo, de um atestado jurídico, por exemplo. Então, às vezes só aceita um diagnóstico do médico, né? Então, por exemplo, um plano de saúde, ele quer que tenha um diagnóstico X para poder remunerar um tratamento para aquilo, né? Senão ele não libera a remuneração do tratamento. Então, muitas das vezes isso precisa ser verificado porque o plano de saúde só vai aceitar o diagnóstico feito por um médico. Ele não vai aceitar diagnóstico de um psicólogo. Porém, por exemplo, um adulto que tão somente tem as dificuldades, ele quer saber se ele tem algum diagnóstico, algum quadro, e ele quer fazer um tratamento de terapia. Então, ele pode muito bem passar para o psicólogo, perguntar, porque isso é uma questão de autoconhecimento também, e receber esse diagnóstico e, através dele, fazer uma terapia, né? Para ele, vai ser válido, porque algumas patologias o psicólogo tem competência para identificar e, como eu falei, né, vai servir como autoconhecimento também. Aí, falando um pouquinho das diferenças, né? Como eu falei, o processo praticamente é o mesmo, chefiado por um médico, usando equipe multidisciplinar, as duas vias públicas e do sistema privado, particular, né? Mas, assim, quais seriam as diferenças, né? Então, é o que eu falei, né? O número um, que seria a especialidade, né, principal que costuma fazer, no caso do infantil, o neuropediatra, no caso do adulto, o neurologista, né? Pode fazer, outros médicos, como psiquiatra, por exemplo, pode fazer também, né? Mas costuma ser mais esses. No infantil, normalmente vai ser os pais que vão buscar e a criança às vezes nem tem noção, né, se ela tem ou não uma patologia, não é do entendimento dela isso. Então, quando chegar no processo, vai ter uma certa diferença, né? Porque o adulto, um profissional pode fazer uma entrevista direto para o adulto reporta os sintomas que ele tem, né? A criança, às vezes, não sabe falar isso, ela vai sempre depender do relato dos pais. Uma coisa que é importante falar é que, no caso do diagnóstico infantil, o tempo, ele é muito importante, né? Porque a criança, ela está em desenvolvimento, né? Então, identificar se ela tem uma patologia é muito importante que seja rápido, porque quanto antes iniciar o tratamento, melhores resultados terão, né? Porque a criança, ela está numa janela de oportunidade, uma janela de desenvolvimento. E às vezes perder essa janela, claro, isso varia de patologia para patologia, né? Umas mais, outras menos, né? Mas perder essa janela é muito ruim. Então, a recomendação é essa, né? Que se identifique o mais rápido possível. Inclusive, aqui a gente poderia entrar um pouco mais a fundo, assim, que às vezes, na falta de condições ou ferramentas para muitos critérios, é importante que se inicie algum tipo de tratamento, de estimulação, no caso, mesmo sem ter tanta certeza do diagnóstico. Claro que aqui a gente não está falando de medicamento, né? Não vamos dar qualquer medicamento, assim, meio aleatório ou no chute, né? Mas, assim, ou
uma terapia, uma terapia de estimulação, de reforço pedagógico, ainda que o foco seria uma patologia, que se tem uma desconfiança, mas ainda que errou, que não, depois descobriu que não era aquela. Mas dificilmente a criança vai ter perda. Dificilmente a criança vai ter perda por ser estimulada, por fazer uma terapia. Ela vai ter perda por passar por uma terapia de reforço pedagógico, por exemplo. Talvez não ajude, mas também não vai atrapalhar. Então, é comum que, às vezes, na falta de tempo até, ou de meios, ou de ferramentas para se chegar num diagnóstico assegurado, se faça uma estimativa de algum diagnóstico e inicie o tratamento o mais rápido possível. Inclusive, há médicos que fazem isso. Porque também, aí, essa última parte aqui, né, a dificuldade de maturação e estimulação. Então, qual que é a dificuldade que existe para se diagnosticar uma criança de algumas patologias? É que a criança ainda está em desenvolvimento, né? Então, assim, como que a gente vai ter certeza que aquele cérebro tem um comportamento neurológico, um comprometimento, né, neurológico? Então, ela tem realmente deficiência intelectual, sendo que o cérebro ainda está crescendo, a criança ainda está se desenvolvendo. Então, muitos médicos acabam não diagnosticando até uma certa idade, né? Por exemplo, a deficiência intelectual, tem médicos que, mesmo sendo neurologista, tendo a estrutura e acesso a todos os exames e tudo mais, mas ele não fecha o diagnóstico antes dos 10 anos, outro antes dos 12, porque uma opinião de trabalho dele é que ainda é muito precoce para fechar esse diagnóstico, porque a criança ainda está crescendo, né? E às vezes, se aquela criança que está tendo um resultado inferior à média, se ela for mais estimulada, ela pode chegar e lá da frente, sei lá, dali 2 anos de estimulação, quando ela tiver com 12 anos, ela repete de novo o teste de inteligência, por exemplo, e acaba entrando na média. Então, ela não precisou mais ser diagnosticada com aquele nível inferior de uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. Né? E o adulto, como eu falei, é a pessoa que busca, então ela vai trazer direto, né, os sintomas dela, diferente da criança, e a dificuldade do adulto é que vai ser difícil, né, ele vai encontrar uma certa dificuldade, principalmente dos médicos, em receber um diagnóstico se ele não tiver com prejuízos na vivência cotidiana. Então, assim, se ele, se ele não tiver, se ele tiver conseguindo trabalhar, dormir, estudar, viver, pagar as contas, se socializar, é difícil ele receber um diagnóstico, né? Mas nada, não é uma negação de que ele tem as dificuldades, que cada um tem dificuldade e cada um deve buscar superar suas dificuldades, né? Mas assim, então receber o diagnóstico, talvez ele vai encontrar uma ideia de que, puxa, se ele não recebeu até agora, então provavelmente ele não tem, né? Porque se ele tivesse mesmo uma patologia, já teriam identificado, né? E pode acontecer dele ter e nunca foi identificada, porque ao longo da vida, ele mesmo, sozinho, sem fazer terapia, sem tomar medicamento, ele acabou desenvolvendo, por conta própria, né? Errando e acertando, estratégias para superar as suas dificuldades. Aí a gente fala um pouco sobre o que é a doença, né? Que as doenças, elas também são estudos, né? E os pesquisadores sentam e definem o que é doença, o que não é. Então, ao longo da história, isso mudou. Teve coisa que no passado não era doença e hoje é, e vice-versa. Teve coisa que no passado já foi considerada doença, uma patologia, e hoje não é mais considerado. E um que assim, específico aqui no Ocidente de doença é um livro chamado DSM, né, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. É um livro que ele é publicado pela Associação de Psiquiatria Americana, né, dos Estados Unidos, e ele já tem cinco edições dele. Né? A primeira edição foi lançada em 1952, e nela tinha listado 106
patologias, né, no campo da doença mental. E depois saiu a edição 2, 3, 4, a última, né, é a 5, que saiu em 2013, e ela tem pouco mais de 300 patologias, né? Então, aqui a gente vê que praticamente triplicou, durante esses anos aqui, triplicou, né, em 50 e poucos anos, em 60 anos, né, triplicou a ideia de, parece que aumentou as doenças, né? Mas, assim, foram estudados e foram consideradas mais doenças, né, mais patologias. Eu acho importante colocar isso, porque às vezes surge uma fala, né, de que antigamente ninguém tinha isso, agora todo mundo tem, então as pessoas mais antigas costumam falar, né, mas é que os estudos evoluíram também. E outra ideia que eu acho importante falar sobre doença é a questão do espectro, né. Aqui eu peguei um exemplo do QI, né, que é a inteligência, mas é mais como exemplo, né, porque a inteligência não é bem doença, né? Então, o que esse gráfico mostra aqui? Ele é uma média da população, né? Então, aqui no pico, significa um QI de 100. Então, a maioria das pessoas tem uma inteligência média, QI 100, inteligência média. E aí, conforme vai subindo a inteligência, 110, 120, 130, tem menos pessoas com esse nível maior de inteligência, né? Porque a média é 100, então aqui vai descendo menos pessoas. E aqui a mesma coisa, né? Pessoas com inteligência abaixo da média, abaixo de 100, também tem menos pessoas. Então, esse espectro todo aqui, de 70 a 130, se a pessoa fizer um teste que resulte num QI e cair em qualquer valor aqui, entre 70 e 130, ela vai ser considerada uma pessoa de inteligência média, né? Então, existe todo um espectro aqui que ainda está dentro da média. Ela só vai ser uma pessoa com inteligência abaixo, ou mesmo a patologia da deficiência intelectual, abaixo de 70. E vai ser considerada uma pessoa com altas habilidades de inteligência acima de 130. Mas aqui a gente vê também que, por exemplo, uma pessoa com 120, ela ainda estaria na inteligência média, mas seria um pouco diferente, vamos dizer assim, de uma pessoa de 80, que também está dentro do campo da inteligência média. E aí, aqui, claro, né, hoje nós não estamos falando sobre inteligência, mas assim, isso serviria para outras patologias, né? Então, assim, a depressão, como que caracterizaria a depressão? Uma pessoa que, que está numa condição um pouco triste, talvez ela ainda não chegue a ser considerada com depressão, mas ela está um pouco entristecida em relação ao que seria um nível médio, né? E por aí vai. Ansiedade. Então, uma pessoa um pouco ansiosa talvez não caracteriza um transtorno de ansiedade ainda, mas ela já está num estado um pouco acima da média. E aí, falando aí do diagnóstico, talvez essa pessoa, principalmente se for adulto, né, ou criança também, ela não consiga o diagnóstico, ela não vai ter aquele número que atesta que ela tem, mas não tem problema, porque se ela passa por sofrimento próprio de uma ansiedade, ou de uma depressão, ou de uma outra patologia, é, é necessário que ela faça o tratamento, né? Não é por causa que não deu aquele número que ela não vai fazer o tratamento. Bom, aqui os distúrbios mais comuns no Brasil, né? E isso aqui é tirado da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde também. Então, tem algumas divergências, porque de quando em quando eles citam, e às vezes a listagem é a nível mundial, e às vezes é a nível regional, né? E às vezes é listado os países também. Mas com alguma outra variação, praticamente é isso, né? A patologia dentro dos distúrbios mentais, né? Dentro do adoecimento mental. A mais que acontece com maior frequência no Brasil é o transtorno de ansiedade, que acomete quase 10% da população brasileira, então cada 10 pessoas, uma está aí com ansiedade. A depressão praticamente 6%, vem em segundo lugar. Depois tem transtornos alimentares, né, que pode ser tanto a compulsão de comer demais, ou
a uma anorexia, né? Comer menos. Que aí entra mais na adolescência também, é maior. E cada um desses transtornos aqui, isso aqui é a população média, mas alguns, a exemplo dos transtornos alimentares, alguns vão acometer mais adultos e outros mais crianças, né? E aí tem o bipolar, em quinto lugar, o autismo, né? Em sexto, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Em sétimo, esquizofrenia. Em oitavo, um pós-traumático. E um nono, um borderline. Então, por exemplo, é mais comum a gente pensar que a ansiedade acomete mais os adultos, né? E a gente também pode pensar que o transtorno do espectro autista ele vai ser identificado mais nas crianças, ele aparece mais nas crianças, né? O adulto normalmente vai ter um transtorno do espectro autista, do espectro autista mais leve, né? E por quê? Porque ele passou pela infância sem detectar aquilo, né? Então, se acontecer de identificar no adulto, ele vai ser mais leve. Não vai achar um adulto no espectro autista mais severo, né? Que é o nível 3 de suporte lá. Vai ser normalmente o nível 1 de suporte. Bom, as críticas quanto ao muito diagnóstico, como eu citei lá naquele slide lá atrás, né, que o livro do DSM, a primeira edição tinha 106 patologias e a edição atual está com mais de 300, né, então triplicou. E eu acho bom a gente, pelo menos, dar uma olhada nas críticas, né, porque quando a gente vê um assunto, sempre é bom tentar ver o contraponto, né, ouvir o contraponto e ver se tem fundamento ou não, né, a autocrítica que a gente tem quando está estudando, né, ouvir as críticas e ter a nossa própria autocrítica, sempre é importante. Então, existe uma corrente de pessoas, né, que criticam o excesso de patologia, né, e aí eles falam que ocorre esse fenômeno de patologização, que é aquela coisa de que comportamentos ou processos que são normais ao ser humano, hoje já são considerados doença, né? Alguém olhou para aquilo e falou, não, isso é uma doença. Então, cabe estudos e reflexões aí, né, porque a ciência ela está sempre evoluindo, né? E também a ideia de um hiperdiagnóstico ou superdiagnóstico, e esses termos, aí se referiram a uma patologia específica, né? Então, pode ser que anos atrás se falava muito em depressão. Ah, mas tudo é depressão, todo mundo está com depressão. Depois, alguns anos também atrás, um pouco mais recente, se falou muito em hiperatividade, né? Na criança hiperativa, né? Então, parece que todas as crianças estavam com hiperatividade, né? Então, a criança não podia brincar mais, que ela era hiperativa. Havia quem criticasse isso. E hoje, a gente ouve falar muito, né? Parece que as informações, pelo menos da internet, estão muito ligadas ao autismo, né? Se eu falar muito em autismo hoje. Então, eu não estou dizendo que está ocorrendo o hiperdiagnóstico ou não disso, né? Eu acho que cabe reflexão, cabe pensar sobre isso. E também um contraponto à própria crítica é que a sociedade vai mudando, né? A tecnologia evoluiu, né? Ah, hoje tem patologia que não tinha antigamente, parece que antigamente não tinha tanto. Sim, mas hoje a gente tem a maneira de ver é diferente, né? Hoje, por exemplo, a criança está muito mais ligada a dispositivos eletrônicos, por exemplo, né? A alimentação mudou. Antigamente, a população em geral comia mais alimentos naturais, né? Não tinha tanto agrotóxico ou alimento industrializado, hoje tem mais, né? Então, existem estudos que buscam indicar isso também. E a cultura também mudou, né? Antigamente, até, não sei se a gente fosse entrar no espectro do autismo, por exemplo, a gente sabe que o autismo, ele precisa de tudo em ordem, tudo organizado, uma rotina fixa e repetitiva para que ele se organize, né? Tudo aquilo que é muito aleatório, ele pode entrar em crise e se desorganizar. Hoje o mundo é mais complexo, né? Então, hoje parece que tem mais crianças autistas do que antigamente.
talvez antigamente tinha bastante também, mas só que como a vida era mais simples, era mais comedida, é, tudo era mais parado, né, vamos dizer assim. Então, as crianças não apareciam, o espectro autismo não saltava, né, aos olhos, não aparecia. E hoje, como a vida é muito mais corrida, muito mais complexa, os estímulos são muito grandes, né, eletrônico e tudo, e esse também é um aspecto da criança com autismo, né, que ela é hipersensível a luzes, a sons, aquelas coisas, e hoje a vida tem muito mais disso, né, para todo lado. Então, pode ser que apareça por causa disso, por causa dessa mudança tecnológica e cultural, né? E aí a gente é, poderia fazer uma conversa, né, só sobre isso, que vai longe. Bom, eu acho que principalmente quando se fala do diagnóstico do adulto, essa é uma pergunta muito importante, né? Qual o objetivo de ter um diagnóstico? Eu acho que normalmente, como eu falei, o infantil é os pais que levam. Então, assim, normalmente a criança não é ela que decide, né? Ah, eu quero que me leve no médico, eu acho que estou com uma doença. Ela não tem noção disso. Vai ser os pais. Os pais normalmente vão levar a criança por dificuldade de aprendizado, por um comportamento muito divergente do esperado, né? Agora, um adulto, e a gente pensa naquele adulto que está vivendo uma vida funcional, como eu falei, então por que ele quer um diagnóstico, né? É, eu convidaria o adulto a perguntar isso, né? E aí eu coloquei essa frase aqui: o diagnóstico ele é uma etapa do processo, não é um fim. Então, o que poderia vir daí, né? Qual seria o perigo disso, né? Falando do adulto, ficar sempre numa medicalização, na questão do tomar o remédio. Por exemplo, a pessoa ele vai no psiquiatra, vê que ele está com ansiedade, né? E o médico receita um ansiolítico para ele. Então ele passa a tomar e não faz mais nada, né? Não falando mal de médico nem de medicamento, longe disso, mas assim, seria importante ele ver a causa dessa ansiedade, né? Para não, assim, não resolver um problema criando outro, né? Então aí ele não está dormindo por causa da ansiedade. Para resolver isso ele passa a tomar remédio tranquilizante. Aí ele resolveu o problema de dormir, entre aspas, só que ele vai ficar dependente do medicamento. E aí vai desdobrar vários problemas, né? Um deles é que o organismo vai começar a se tornar resistente àquela medicação, aí vai ter que tomar uma dose maior, depois vai ter que mudar de medicamento, e essa dependência do medicamento também, entendeu? E sendo que não atacou a origem do problema, né? Então, o diagnóstico ele tem que ser pensado isso, né? Eu quero saber, mas para resolver, para fazer um tratamento. Então, uma etapa de processo. A necessidade da terapia, né? É claro que há momentos que a pessoa não teria nem condição de fazer uma terapia, né? Por exemplo, está 5 noites sem dormir. Adiantaria ela sentar com um psicólogo, um terapeuta e ter uma conversa? A gente acredita que não, né? Então, primeiro ela vai precisar do medicamento como uma solução ali mais emergencial, para ela então se estabilizar, passar a dormir como função vital, e a partir daí, junto, já entrar com uma terapia. Perdão. Aí, problemas que poderiam vir, né, da busca, do recebimento do diagnóstico. Bom, em primeiro lugar, falar do luto. O luto não é exatamente o problema do diagnóstico, ele tá junto com o diagnóstico, né? Por exemplo, o pai, a mãe, tem uma criança que está com sintomas tal, e ele vai buscar o diagnóstico, passa pelo médico tal, o médico acaba depois fechando o diagnóstico de deficiência intelectual, por exemplo. Esse pai, essa mãe, principalmente, né, porque a criança ainda não entende o processo, eles vão passar por um luto, né? O luto, na psicologia, o luto não é só quando é a morte, né? O luto está ligado à perda de qualquer coisa, né? Por exemplo, o final do casamento, né? Um divórcio, já era um luto, né? O casamento acabou, perdeu o casamento, já era um luto. Então,
a idealização que o pai e a mãe têm de uma criança saudável, que é aquela coisa, né? Todo mundo fala, né? Ah, quero que o filho seja perfeito com saúde. Quando receber o diagnóstico, eles vão ter que sofrer esse luto, né? Vai perder essa idealização da criança perfeita, saudável, e aceitar essa criança com aquele diagnóstico, né? Então, esse processo é doloroso, mas... E aí o luto tem todo um estudo da psicologia também, as etapas do luto, que primeiro a pessoa vai negar, não, acho que não é, vou procurar outro médico, e não sei o quê, e depois vai ficar revoltado, e fala, por que aconteceu comigo, o que eu fiz, né? E para acontecer isso, por que eu mereço, né? E depois vai tentar uma troca, eu vou tentar um tratamento, um remédio milagroso, uma coisa, se eu tentar fazer isso, se eu tentar fazer aquilo, talvez resolva, e até ela ficar deprimida e triste, porque vai começar a ver que realmente não tem por onde correr, e depois aceitar. E quando aceitar, ela vai poder trabalhar com aquilo, né? Ah, tá bom, tem mesmo, e o que pode ser feito, né? Qual o tratamento, qual a terapia que pode ser feito, que vai amenizar esse quadro. Eu quis colocar essa ideia do status, que eu acho que é uma ideia que está ligada à internet. É possível que alguém ache, né, que de repente tem alguma patologia que acaba sendo muito falada. Não sei se já aconteceu com a hiperatividade, TDAH. Tem aqueles sites que não são de pesquisa científica, mas coloca ali que, então, olha, a gente sabe que o Albert Einstein, o cientista lá, o físico, né, alemão, ele era TDAH. Né? Na verdade, é uma estimativa, né? Porque ninguém fez esse teste na época que ele viveu, nem tinha essa patologia catalogada, né? Mas acho que porque ele foi criativo em criar uma teoria revolucionária, ele era. Então, pode alguém achar, eu também sou TDAH, né? E isso não, assim, não ajuda em nada, né? Porque se a pessoa realmente tem, não quer dizer que ela vai ter um sucesso igual alguém famoso que conseguiu ter um sucesso naquilo, né? Não quer dizer isso. Toda patologia, ela traz transtornos na vida diária, né? E pode acontecer também de alguém que pesquisou muito na internet, acreditou naquilo, buscar um diagnóstico e não conseguir. Aí os testes e tal, e depois, olha, o resultado até deu ali que está apontando um pouco para esse lado, mas não chegou no score, no número para ser considerado. E a pessoa pode ficar até frustrada, então sua tal, aí eu vou buscar outro para saber. E aí eu acho que esse foco no diagnóstico não é tão importante. Porque assim, se a pessoa vai, no caso do TDAH, ela não precisa exatamente ter um adulto, né? Precisa exatamente ter esse diagnóstico de TDAH. Se ela está com dificuldade de foco, ela já pode buscar uma terapia e tratar isso, né? Não, eu quero o diagnóstico, aí ela não recebe e não faz mais nada. E continua tendo ali uma deficiência de foco em alguns aspectos. Não, ela tem que trabalhar. E outra coisa que poderia ser um problema é a acomodação, né? É aquela coisa de usar o diagnóstico como uma desculpa, né? Eu não consigo porque eu sou TDAH, né? Eu não consigo estudar, não, eu não consigo, abandono os estudos, não, um curso que está fazendo alguma coisa, não, porque eu sou TDAH, eu não consigo, né? Você vai assistir uma palestra? Não, eu não consigo assistir a palestra porque eu sou TDAH, eu não consigo mesmo. Não é esse o objetivo, né? Como eu falei, o diagnóstico é uma etapa de um processo, não tem que ser um fim, né? Para usar aquilo para o resto da vida como uma desculpa para não se desenvolver mais, né? Então tem que evitar isso. Aqui eu quis dizer que o não diagnóstico é uma frase, né, redundante, mas assim, o não diagnóstico também é um diagnóstico? Também é, porque dentro de uma ideia de autoconhecimento, isso aqui falando do adulto também, né? Ou até da criança. Mas assim, saber que a criança não tem aquilo que achou que ela tinha, ok, isso dá uma luz para que se avance para algum lugar, né? Ou buscar a ideia de uma outra patologia ou de um tratamento só
pelo comportamento mesmo, pelos sintomas e tal, ou se livrar, pelo menos, desse peso, dessa ideia, né? Então, olha, não é, então, busca, né, contornar, porque a gente já viu que não é mesmo isso, né? Então, às vezes, a pessoa precisa disso também, né? É o contrário da desculpa, né? Então, se ela iria usar um diagnóstico como desculpa, ela não tendo, ela pode avançar e não ficar presa numa desculpa, né? E aqui, por final, que nem tudo é patologia, mas a busca por desenvolvimento, que já foi falado, é legítima e deve ser contínua. Então, principalmente no caso do adulto, como eu falei, o foco no diagnóstico não é tão importante. Mas eu gostaria que as pessoas se preocupassem mais com o desenvolvimento pessoal do que com, eu preciso saber se eu tenho um diagnóstico ou não. Não que eu esteja anulando, eu acho que é um direito da pessoa, eu acho que alguns vivem uma angústia que, de repente, se souber, vai aplacar um pouco essa angústia, vai entender muitos processos que viveu na sua história de vida, mas o mais importante é procurar uma melhoria no presente e do presente para frente, né? Também entender o passado e ficar parado nisso, né? Então agora eu entendo por que eu sofri tanto na história da minha vida e eu já sei que eu não vou ter condição de fazer mais nada. Também, então, se um diagnóstico trouxe isso, também não é o melhor resultado. O melhor resultado é que a pessoa, não, olha, eu não compreendi, eu sofri muito, e eu recebi, agora eu entendo que eu tenho esse quadro, mas eu preciso agora, entendendo, saber quais ferramentas, quais estratégias que eu vou poder usar para que eu tenha, de agora para frente, um desenvolvimento, né, uma vida melhor e possa contornar as minhas dificuldades. Então, fechando aqui com uma frase, né? O mais importante não é o quanto uma patologia diz, né? Seja com um filho, com uma criança, ou para o adulto, mas a resposta que damos a ela, né? Então, voltando a dizer, uma nova forma de dizer a mesma coisa, que o diagnóstico não é o fim, mas ele é uma das etapas do processo. Depois vai vir o tratamento, né? E o tratamento existe e pode acontecer, e o objetivo é superar e poder viver da melhor forma possível, né, com a ajuda de Deus. Então é isso, né, os slides são esses, e isso é o que eu tinha preparado para apresentar. Pronto, irmão Daniel. Gente, alguém tem alguma pergunta? Só um pouquinho, Daniel, aqui. Irmã Verli colocou uma pergunta no chat, mas eu vou pedir ela para poder repetir por mão. Irmã Verli, por gentileza, a irmã pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para o irmão Daniel? Que ela colocou assim no chat, irmão Daniel, análise de vitaminas? Aí eu não entendi bem a pergunta, por isso, se ela mesma pudesse fazer a pergunta, seria melhor para a gente compreender o que ela gostaria, né? O que ela gostaria, qual informação ela gostaria de receber. Ela deve ter saído. Gente, alguma pergunta? Alguma consideração? Eu só tentando entender, eu acredito que sim, que a análise de vitaminas, naquela parte que eu falei que o médico ele vai ouvir os sintomas, né, de uma criança ou de um adulto, dos pais da criança ou do adulto, e ele vai ter uma hipótese de um diagnóstico, né? Então, vamos supor, um adulto que reclama de que está muito triste, não tem energia, não está conseguindo trabalhar. Então, o que remete já inicialmente? Pode ser um quadro depressivo. Mas o que ele vai ver? Ele vai, um médico, né, um psiquiatra, um neurologista, ele vai, peraí, vamos dar uma olhada como estão as plaquetas, fazer um exame de sangue, como está a vitamina D, que pode influenciar, né, a energia.
dele está baixa, porque não, aí não é bem o meu campo, mas eu sei que tem sim esses aspectos, né? De uma forma geral, a gente poderia dizer que tem que se descartar o físico, né? Então, ver como está a vitamina D, ver como está a vitamina B, entendeu? Tem que descartar. Olha, não é uma deficiência de vitamina, a gente já checou isso. Então, pode ser mesmo um adoecimento emocional, né? Então, eu acho que sempre vai procurar também, primeiro, descartar alguma alteração fisiológica, né? Vai ser sempre importante. Em muitos casos pode ser também, pode ser que seja mesmo uma deficiência ali de vitamina, plaquetas baixas e outras coisas mais que está causando aquilo. Então tem que primeiro corrigir aquilo para ver se vai estabilizar. Não estabilizou, aí continua uma investigação do lado emocional, do lado psicológico. André, Deus abençoe. Isabel, só um minutinho que você levantou a mão, deixa eu ler uma pergunta aqui no chat do YouTube, porque durante a transmissão foi necessário a transmissão do YouTube para pessoas que não estavam conseguindo entrar no Meet. A pergunta é assim, Daniel, boa noite. Se uma pessoa se acha que tem algum desses diagnósticos, mas percebe que sobreviveu até aqui e vive bem, tem necessidade de buscar um profissional? Só um pedacinho que eu não entendi. Uma pessoa A pessoa, desconfia que é o diagnóstico e isso, mas ela sobreviveu até aqui e vive bem. Aí a sobreviveu. pessoa pergunta se há necessidade de um profissional. Então, isso é uma decisão da própria pessoa, né? Eu acho que entrou lá no slide que eu coloquei, né? Por que o diagnóstico, né? Por que a pessoa quer o diagnóstico? Porque se ela está vivendo bem, se ela está em paz, é, não tem essa necessidade de autoconhecimento. Eu acho que não precisa. Agora, quando ela está com sofrimento, eu acho que é legítimo ela buscar. Tá certo. Tem umas 10 pessoas aqui, eu vou fazer assim, eu vou abrir uma pergunta aqui e outra no chat do YouTube, tá bom? Isabel, você que abriu a mão primeiro, por gentileza, você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, Isabel. Isabel Megres. Não, eu acho que foi sem. Tá tudo tranquilo, não tenho pergunta, não. Obrigada. Tá bom, Deus te abençoe. Cacau Amém. Chocolateria, você levantou a mão por acaso ou você quer fazer uma pergunta? Paz Deus. A Aretusa, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, por gentileza. É uma pessoa que eu tenho um diagnóstico de TDA sem hiperatividade já vou fazer 50 anos, mas desde os 24 descobri que eu tinha o TDA na faculdade. E hoje eu me preocupo, eu tenho uma dúvida. O TDA, tem algum estudo, alguma coisa que encaminha para o Alzheimer? Porque assim, eu vejo que a minha cabeça está cada vez mais lenta, e esqueço muito, muito das coisas. Se eu não anotar, eu não consigo dar sequência em nada. É essa a pergunta. Certo. Tá? Bom, Daniel, por gentileza. Eu perdi um pouco o nome ela falou o nome no começo, mas Como é o nome? Aretusa. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Pronto. Olha, eu não sei dizer se tem um estudo que correlacione ou não, tá? Então eu prefiro não dizer, né? Eu não sei. Eu nunca fiz essa pesquisa, eu nunca ouvi falar que tem, né? Então pode até ser que tenha, né? Mas
talvez seria mais falado se tivesse, né? Então, para ter certeza, ou consultar um médico da área, um neurologista mesmo, ou fazer uma pesquisa melhor, né? É comum, com o passar dos anos, é, a gente vai esquecendo cada vez mais mesmo, né? E se você já falou que já tem o diagnóstico de déficit de atenção, então vai juntar as duas coisas, né? Você já tem essa dificuldade de atenção, e com o passar dos anos, os nossos processos psicológicos, eles vão ficando mais deficitários. É natural do ser humano e cada vez tendo mais prejuízo, né? Então, como você tem essa dúvida, eu acho que convém, às vezes, marcar mesmo uma consulta, se puder, num neurologista e levar esse aspecto, e aí ele vai poder ver se é uma condição normal que está acontecendo, né, que você pode contornar com estratégias, ou se tem esse risco, né, que ligado, às vezes, ao Alzheimer. Né? Eu sei que o Alzheimer tem processos não, né? Assim, mas eu já ouvi falar também que tem meios de prevenção, né? Inclusive, assim, o sono é muito ligado ao Alzheimer. Então, é muito comum na sociedade de hoje as pessoas negligenciarem as horas dormidas, né? Dormir menos do que deveria. Então, isso prejudica com o tempo. Uma maneira de prevenir também é manter a mente ativa, com leitura, né? Não ficar só em atividade que a mente fica no estado passivo. Por exemplo, ver vídeo, filme, série, qualquer coisa assim de vídeo, a mente ela acaba recebendo toda a informação, então é uma coisa mais passiva. Quando lê um livro, uma narrativa, alguma coisa assim, a mente tem todo um trabalho muito mais elaborado nesse processo, né? Porque ela vai ter que pegar aquelas letras, decodificar tudo, criar uma linguagem, entender essa linguagem. Se for uma narrativa, ela vai ter que imaginar tudo, toda a cena, ela vai ter que imaginar. Então, assim, a riqueza desse processo mental é muito maior, tendo em comparação. E aí entra de novo, né, só uma pinceladinha, na cultura nossa, né? Porque o ser humano está deixando de ler, por exemplo, né? E ficar só nas telas, tal, no celular e por aí vai, né? Então, não sei se eu pude responder bem, mas eu acho que, na dúvida, a consulta com um médico neurologista seria recomendada, pelo menos para tirar essa dúvida. Ok, Certo, entendi. Deus abençoe. Amém. certo, irmão Daniel, Deus abençoe pela resposta. Kelly levantou a mão e o irmão Rubens também. Kelly, aguenta só um pouquinho, que eu vou abrir para o irmão Rubens aqui, porque de repente tem uma consideração a falar isso a respeito também, ou colocar alguma pergunta. Irmão Rubens, por favor. Maravilha. Me ouvem bem? Ouviremos sim. Joia. Então, o que eu quero dar mais uma contribuição pela boa escolha do tema. Eu acho muito importante tudo que o irmão colocou aí, o irmão Daniel, colocou de uma maneira muito bem explicada, muito didática, com toda a lucidez do tema, né? Porque realmente há os cuidados do diagnóstico, mas é muito importante essa nossa aula aqui, essa live, para até incentivar algumas pessoas, né, irmão Daniel? Porque no caso, principalmente, que a gente vê dos estresses da vida, das ansiedades, das depressões, tem alguns amigos nossos que demoram muito para ir atrás de um diagnóstico e muitas vezes esperam a situação ficar crítica. E eu vi uma pesquisa uns anos atrás, né, que o brasileiro, ele, em média, demora 3 anos para procurar socorro psiquiátrico, socorro com um psicólogo, naqueles casos realmente de um transtorno mais grave, uma situação mais crítica, né? Quer dizer, espera ter um surto, ter um prejuízo na família, para procurar uma ajuda, né?
Então, achei muito importante o tema que o irmão trouxe, porque tem que procurar o conhecimento, né, irmão Daniel? Desconfiou de alguma coisa, tem órgãos públicos, tem particular, tem amigos nossos profissionais, tem uma live igual essa, tentar procurar, porque realmente é um caso assim de saúde, né? De bem-estar das famílias. E o irmão foi muito feliz, explicou direitinho todos os cuidados, tudo aquilo que envolve a nossa boa saúde, né? Temos que falar sobre saúde, né, irmão Daniel? Não tem jeito, né? É verdade, é isso mesmo, né? É, pensando nisso, né, que aqui eu não sou um grande especialista nesse assunto, mas o fato de trazer é importante, né? Isso, De todos que estão aqui, receber um pouco de informação. Isso aqui não encerra, não esgota o assunto, mas é um começo, né? sim, Então, busca mais informação, e sempre uma coisa que eu gosto é essa coisa do ser cuidadoso, né? Olha, busca uma opinião aqui, uma opinião ali, pode ser que seja uma coisa X, pode ser que seja uma coisa Y, mas assim, se movimente, né? Busca o conhecimento e busca, se for o caso, uma consulta no médico ou uma terapia. Como eu falei, a terapia, não sei se eu fui claro nisso, ela não precisa estar ligada com o diagnóstico, né? Porque o próprio diagnóstico, como eu coloquei ali, é um espectro, ele é decidido por médicos da Associação Americana, ele muda ao longo da história, do tempo, mas o sofrimento individual de cada um, ele é válido, né? Então, se alguém chega para um psicólogo e fala que está sofrendo, o bom psicólogo, ele não vai aplicar um teste e depois falar, olha, você não deu aqui a patologia, então pode ir embora. Não é assim. O sofrimento em si, ele merece o tratamento, né? Ainda que não exista uma cura total para aquele sofrimento, o alívio, a amenização daquele sofrimento, ou o indivíduo receber ferramentas para contornar, para melhor viver com aquilo, se for o caso, sempre vai ser válido. E essa ideia de que o desenvolvimento, porque quando é criança, adolescente, todo mundo entende o desenvolvimento necessário. Mas quando a gente se torna adulto, parece que a gente esquece, congela, não precisa mais se desenvolver. E a gente tem que entender que o desenvolvimento é para a vida toda, né? Em todas as fases da vida, e ele nunca termina. E até claro que a parte material não se iguala à parte espiritual, mas a gente poderia dizer que poderia fazer uma comparação e ser meio parecido. Mas espiritualmente falando, é, o desenvolvimento ele é progressivo sempre, né? Até a estatura do varão perfeito. E aí fala, né? Ainda que o seu exterior, o corpo vai envelhecendo, vai se corrompendo, o interior vai se renovando. Mas a saúde mental, ela também está nesse meio de caminho. Porque, claro, a pessoa vai perder algumas funções ali, vão se tornar mais lentas. Mas a sabedoria, por exemplo, e aí a gente traria que a sabedoria também é uma forma de lidar com as dificuldades, com os problemas da sim, vida, ter com essas certeza. ferramentas. A sabedoria, ela é um desenvolvimento praticamente contínuo, ao longo de toda a vida. Então, é muito importante falar isso, busca, né, do conhecimento, seja através de uma terapia, do autoconhecimento que um terapeuta vai poder proporcionar para a pessoa, e por aí vai. É uma jornada constante. Perfeito. Eu gostei muito da sua observação, da pessoa não se preocupar com a palavra diagnóstico, mas procurar melhorar, cuidar daquilo que está incomodando. Ou seja, enxergar realmente que existe um ponto de melhoria. E não se preocupar com o catálogo, né, irmão Daniel? Qual doença que vai encaixar, qual o problema. Não é tratar a doença, é tratar a pessoa e ela vai cuidando da desordem, né? Daquilo que desregulou. Como você disse, às vezes, se o médico centrar somente na medicação, claro que vai ajudar, mas tem outras coisas, né, irmão Daniel, que a pessoa poderia fazer e, como você disse agora há pouco, que com sabedoria a gente também melhora
muita coisa na nossa vida, né? É. E só pontuando que a gente não é contra medicação também, porque Não, é ficou o que eu bem falo, claro. Ficou bem claro. existem casos e casos, né? Há aquela criança que tem convulsão, por exemplo, como algumas na escola que eu trabalho, têm convulsão, e elas precisam da medicação todo dia. Se falhar um dia, ela entra em convulsão. Então, isso também é a sabedoria que Deus deixou para os homens de conseguir desenvolver esses medicamentos que estabilizam também. Então, uma coisa não anula a outra, né? Maravilha. Muito bem. Muito bem, irmão Daniel, irmão Rubens, Deus abençoe vocês pelas contribuições. E é sempre bom lembrar mesmo que o diagnóstico, ele é um divisor, né? E bem, quando a gente pensa em criança, é importante a gente mencionar que todas as vezes que um comportamento ou uma atitude estiver gerando prejuízo, quando se trata de criança, o diagnóstico direciona o tratamento. Contudo, a intervenção nas terapias, elas são muito mais importantes do que o diagnóstico em si também. Estou dando essa ressalva para que os papais e as mamães que estão nos escutando ou que nos escutarão, né, possam ter isso em mente. Quando adulto, toda vez que, como o irmão Daniel pontuou muito bem, irmão Rubens, os sinais e sintomas trazerem prejuízo, é importante, porque é sabido que mesmo pessoas adultas, quando recebem o diagnóstico de TDA, TDAH ou autismo em si, e elas iniciam uma terapia ou uma intervenção adequada, o prejuízo que ela não entendia, que veio ao longo da vida, ele tende a diminuir, buscando uma qualidade de vida. Então, na fase adulta, a gente busca o diagnóstico na fase adulta para isso, para a gente gerar uma qualidade de vida. Mas se conseguir uma intervenção mesmo sem diagnóstico, o que mais nós buscamos através das nossas falas, de trazer os profissionais para compartilhar o conhecimento, é justamente isso, trazer essa tranquilidade e permitir que cada pessoa possa buscar se conhecer, né? E evitar prejuízo o melhor que eu eu vou abrir aqui, nós temos como levantada a Kelly e a Gislene. Gislene, acho que até tinha colocado a pergunta do chat. Só um minutinho, eu vou abrir para a Kelly. Depois eu vou pegar outra pergunta do lado do chat do YouTube, depois a gente volta para cá. Tem um pouquinho de paciência com a gente, Gislene? Kelly, por gentileza, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Oi, Kelly. Oi, Deus. Amém. Eu gostei muito da palestra. Eu tenho uma criança autista, né, de 9 anos. E às vezes eu tenho algumas dúvidas também sobre mim, né, porque eu tive algumas dificuldades. Mas eu entendi que a gente não tem que se apegar a diagnóstico ainda mais nessa altura do campeonato, né? Eu queria saber, assim, do irmão Daniel, quais seriam as terapias, o tratamento, no caso de um autismo em adultos, se são as mesmas da criança, ou se realmente a gente tem que procurar um neurologista, ou um psiquiatra, para ele dizer, né, realmente, a gente conversar e dizer as características, ou se a gente já deve procurar algum apoio, e se são as mesmas da criança. Vai depender do nível de suporte que caso seja, né, o espectro autista, demanda, né? Mas eu acredito muito naquilo que eu falei. Quando é um adulto que ele nunca foi diagnosticado de autismo, né, antes, ele chegou na fase adulta e não recebeu esse diagnóstico, provavelmente, se ele tiver, vai ser um nível de suporte 1, um nível mais leve, né? Então, vai depender muito, porque assim, o adulto já está vivendo também, já tem as suas funções, já trabalha, já tem uma família, já cuida dos filhos. Então, assim, ele não vai ter que ter uma fase de um aprendizado igual uma criança, né? Que tem que passar, por exemplo, pela escola, né? Já passou por isso. Então, eu acho que uma terapia com
com um psicólogo, por exemplo, poderia, caso ele tenha demandas pontuais num assunto, ou outras terapias alternativas também que existem, né, com psicólogo propriamente, ou outras similares, ele vai poder trabalhar esses aspectos pontuais, né, de vida e etc. Porque o que eu diria que não é igual a da criança, porque a criança ainda vai ter que passar por toda aquela fase de escola e que o adulto já passou, já não está mais. Não sei se ajudou. Eu posso dar minha contribuição aqui como autista Sim, e sim. diagnóstico na fase adulta, Ivan Kelly. Em primeiro lugar, Sim, irmã, pode. se a irmã falou que seu filho é autista e você desconfia que você também possa ser, é isso? Deixa eu só se eu entendi. Na verdade, eu tive muitas dificuldades, assim, na escola, de aprendizado, de socialização, e eu não sabia, né? Eu também, o pessoal me achava muito ingênua. Eu achava, porque eu fui criada na doutrina, né? Eu achei que era por eu ser da igreja. Por exemplo, eu não percebia maldade, algumas piadas, eu não entendia as piadas, não via graça, o pessoal me explicava 10 vezes, eu não entendia. Até adulta, né? Eu no trabalho. Então, assim, eu tive minhas dificuldades. E aí, hoje, com o diagnóstico do meu filho, me veio, assim, algumas vezes que eu tive dificuldades, que pode ser caracterizado como um autismo leve. Mas eu também não quero me apegar ao diagnóstico, se for mesmo. Eu gostaria de saber se eu posso fazer alguma coisa para, como terapia, assim, o que eu deveria procurar fazer. Entendi. Então, deixa eu te falar. Eu recebi o diagnóstico na fase adulta, e como você, eu tive vários prejuízos durante a minha infância, durante a minha adolescência, e apesar da gente falar autismo leve, eu só vou fazer um adendo que não existe autismo leve. Quando gera sofrimento, nada é leve. Hoje a gente tem nível de suporte 1, 2, 3, e outra coisa, os níveis, eles não são taxativos apenas no 1, apenas no 2, apenas no 3. Os níveis, eles caminham entre eles. Para vocês terem uma ideia, meu nível de suporte 1 para comunicação é 1, para interação social é 2. Então, eu estou transitando entre os dois níveis e é importante, no meu caso, fazer terapia comportamental para que eu possa evoluir para o nível 1 também na questão da interação social. Então, quando você fala assim, eu não quero diagnóstico, eu só vou colocar algumas situações para você fazer uma reflexão. Se todos esses prejuízos que você teve na sua infância, você ainda tem na fase adulta, e você sente essa necessidade, o diagnóstico para uma pessoa na fase adulta, quando ela tem desafios, ela tem dificuldade, serve para autoconhecimento, serve para você poder entender suas limitações, porque quando antes eu não entendia, eu forçava nas interações sociais e eu passava muito mal depois, com ressaca social e com crises de chatidão, que só hoje eu entendo o que era. Então, hoje eu já não me condiciono a isso mais. Então, o diagnóstico me trouxe liberdade de ação e de autorrespeito, porque eu respeito os limites dessas questões, assim como eu identificar outras disfunções dentro como comorbidade do autismo. Então, primeiro que você vai pensar é isso. Espera aí, o teu diagnóstico, veja bem, vamos deixar bem claro. Quando os irmãos falam o diagnóstico, o mais importante é a intervenção, e que o diagnóstico, a gente não tem que focar nele, é de uma forma geral. Quando você já tem um sintoma, você tem um prejuízo ali, se você vê que você ainda tem prejuízo mesmo na fase adulta, o diagnóstico pode ser libertador, porque ele vai te dar essa guia, e você vai buscar esse autoconhecimento. E aí a outra questão é o seguinte, pessoas que têm transtorno, que estão no espectro autista, elas têm que fazer terapia comportamental para o resto da vida. Se eu não me lembro, você perguntou, e as terapias que eu tenho que fazer é igual ao meu filho? Olha, até onde eu sei, assim, de tudo que a gente tem feito,
pessoas dentro do espectro autistas, de uma forma abrangente, deveria fazer, pelo menos, no mínimo, terapia comportamental para o resto da vida. Por quê? Porque o nosso cérebro pensa diferente, o nosso cérebro reage diferente. E se a gente tem que estar se reeducando a todo instante. Então, a terapia comportamental, ela nos ajuda a modular não só as nossas ações, como as nossas emoções também. Então, se você busca uma terapia hoje e você não tem essa direção, aí você vai chegar lá e falar assim, olha, eu quero uma terapia, mas a terapia ela pode ser muito abrangente e às vezes não chegar lá no cerne da questão daquilo que você está precisando. Então, se você vê, você tem necessidade de conhecimento, eu recomendaria você buscar em primeira mão um neuropsicólogo. Porque você já chega e fala assim, eu quero uma avaliação psicológica, porque meu filho é autista, por que eu já direciono diretamente para o neuropsicólogo? Porque eu fiquei 4 anos sendo invalidada por psiquiatras e neurologistas. Aí, o neuropsicólogo, ele te dá um laudo da avaliação psicológica, você vem psicólogo, neuropsicológico num psiquiatra, neurologista, ele não pode te invalidar, porque você está com o teste ali comprovado de todos os testes que você fez. Essa é a dica que eu dou. Porém, se ainda assim você pensar, não, eu não quero diagnóstico, então procura um terapeuta comportamental. Terapeuta comportamental e um terapeuta ocupacional. São os 2 profissionais que devem acompanhar uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista ou que tem sinais do espectro autista o resto da vida. É importante lembrar que hoje, no espectro autista, a gente ainda tem o espectro ampliado do autismo, que são aquelas pessoas que têm os sinais, mas não têm prejuízo. Então, só é considerado transtorno do espectro autista quando a pessoa ela tem que ter prejuízo em 5 parâmetros que o manual de diagnóstico direciona, mas depois a gente vai fazer uma live para falar só de autismo, de diagnóstico de autismo em adulto, e a gente descobrir isso aqui um pouquinho mais, para render mais conversa, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado meu compartilhamento, né? Qualquer coisa pode buscar no privado nesse sentido aí, que a gente pode conversar, viu? Deixa eu pegar a pergunta agora lá do chat do YouTube. O Daniel, uma pessoa que perguntou aqui, um adulto que tem várias informações, mas não consegue seguir em nenhuma, e está sempre buscando coisas novas para se encontrar, pode ter algum problema emocional? Eu acho que cortou o final aí. Ah, tá. No final, assim, vou repetir. Um adulto que tem várias formações, mas não consegue seguir em nenhuma. E está sempre buscando coisas novas para se encontrar. Pode ter um problema emocional? Acho que o final termina assim, pode ter algum problema emocional, é isso? Daniel, isso. Acho que é um fundo emocional. Eu acho que a imagem está um pouco atrasada, então você termina de falar e fica mexendo a boca, então parece que cortou o som, mas acho que é isso. É um adulto que tem várias formações, está sempre buscando coisas novas e não consegue, né, acho que focar em Isso, ele não uma área, uma consegue coisa assim. focar. Ele não consegue focar, e aí ele está perguntando se pode ser algum problema emocional. Sim, né, eu acho que aí entra, aquela coisa, né, uma faca de 2 gumes. Eu gostei muito da consideração última sobre o autismo. A gente não fala assim que ninguém deve buscar o diagnóstico. Não, eu só acho assim, tem que buscar, mas é bom que busque com uma intenção de que aquilo melhore. Então, por exemplo, a Armanice, ela buscou e ela tem uma história para contar. Olha, eu tive uma dificuldade, consegui o diagnóstico e a partir daí, fazendo a terapia comportamental, eu melhorei. Então, para ela, o diagnóstico entra como um fator positivo nessa história, né? O cuidado é não focar só no diagnóstico e depois usar o diagnóstico para travar, entendeu? Não, por exemplo, o caso da Hermanice.
Até que eu consegui que né, um profissional falou que eu tenho autismo. E aí, agora eu entendo e eu sei porque eu não consigo fazer as coisas. E não buscou nenhuma terapia, né, se fosse o caso. Então, esse é o cuidado que a gente procura tomar, né, quando fala nisso. Mas aí, falando sobre essa pessoa, eu acho que essa pessoa contou essa aí, que tem várias formações, não consegue focar em nada, está sempre buscando coisa nova. E isso trazendo uma angústia já é nítido que é válido, é necessário que ela busque tratar isso, né? Seja descobrindo se realmente tem um diagnóstico ou não, mas buscar superar isso, né? Entender, buscar o autoconhecimento, para entender por que não consegue escolher uma coisa que satisfaz, né? O que faz essa sempre busca de algo novo, né? Essa inquietação constante. Então, eu gostaria de trazer isso. Independente de ter um nome, né? Não existe a doença do buscar sempre o novo. Não existe. Independente de ter um nome ou não, se esse aspecto da vida perturba a pessoa, causa sofrimento, elas têm que buscar ferramenta, um meio, uma maneira de aliviar, de buscar o alívio desse sofrimento, né? Então, é isso que eu falo, né? Que busque ajuda, né? Acho que até o que o irmão Rubens também falou anteriormente. Pronto, irmão Daniel, Deus abençoe. Nós já temos mais uma, e aí a gente vai, eu vou abrir para ela pontuar a sua pergunta, e a gente já caminha para as considerações finais, tá bom? Gislene, pode ligar o microfone e fazer sua pergunta. Sim, paz de Deus a todos. É o seguinte, eu até coloquei no chat o seguinte, no caso de adolescente, quando você visualiza um transtorno num adolescente, pré-adolescente, assim, existe uma forma, uma técnica que você possa chegar nos pais para poder comentar com esse pai, para procurar um diagnóstico, porque é sabido que muitas pessoas não aceitam hoje, ainda existe isso, não aceitar o tratamento, né? E diz não tem problema, não tem isso, não tem aquilo, e rejeitar o tratamento. Só que, assim, é necessário você ter um palavreado, uma forma, uma técnica para chegar aos pais, para colocar aquilo que você está visualizando, e né, eu sou profissional da educação e eu visualizo isso numa pessoa, numa criança, num adolescente, só que assim, a gente não tem, é difícil você chegar, o teu que dizer, porque você fala assim, ó, procura um psicólogo, procura um médico, é complicado, vai falar assim, procura você. Então assim, teria alguma técnica, uma forma, assim, mais branda para você chegar, conversar e colocar para os pais, porque não adianta nada você fazer um tratamento com o adolescente, sendo que você já está visualizando um problema na família. Sei lá, eu penso assim, não sei, de repente a gente, né, será que teria necessidade da família inteira fazer o tratamento? Como abordar essa família? Não sei nem se esse assunto será pertinente aqui nessa live ou uma próxima, não sei, mas assim, uma preocupação que me veio à mente. Deus abençoe. Muito bem, Magislene. Irmão Daniel vai conduzir sua resposta e qualquer coisa, vou deixar aberto para a irmã Rubens e a irmã Claudilene, que é especialista também em comportamento, que ela possa fazer alguma consideração, se necessário. Ok, Deus abençoe. Como eu sou cuidadoso, né, eu não vou dizer que existe nem que não existe, né? Eu não conheço exatamente aí um protocolo específico para falar. Claro que tem pessoas que são resistentes, né? Que não querem enxergar. A negação, ela é até a primeira fase do luto. E se entenderia que trazer o assunto diretamente, caso já se identifique que a pessoa
vai reagir, vai ser resistente, não é produtivo, né? Então, teria que ir por um caminho mais lateral, né? Então, por exemplo, em vez de falar assim, olha, eu percebo que seu filho tem um comportamento muito parecido com alguém, com uma criança que tem um transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, então acho melhor você levar ele num neuropediatra. A pessoa não vai resistir a essa ideia. Então, trazer assim, olha, eu percebo que no aprendizado ele não está conseguindo desenvolver porque ele não mantém atenção. Então, será que o comportamento dele não diverge um pouco das outras crianças? E será que não teria como investigar isso, talvez uma terapia? Não já dizendo que ele tem uma patologia, entendeu? Que, olha, talvez uma terapia para que ele tenha um comportamento mais adequado possa trazer ganhos para o aprendizado dele. Então, tentar ir pelas beiradas, porque a gente sabe que tem pessoas que são resistentes mesmo. E às vezes a pessoa vai ser ignorante até no sentido de não querer ouvir. E é uma pena, né? Porque o profissional, eu, por exemplo, que trabalho em escola, eu sei que os profissionais da educação, eles têm muito conhecimento prático, porque são, às vezes, anos lidando com crianças, assim, todo dia. Então, é uma pena alguém não ter um preconceito, não ouvir o que eles têm a dizer. Eu acredito muito que, claro, né, o professor não fecha o diagnóstico, mas, assim, muitas das indicações dos professores, das professoras, inclusive nas crianças, né, é um grande caminho, né, que vai identificar alguma coisa, são as professoras, porque é ali no ambiente escolar, no momento de aprendizagem, que vai aparecer algumas diferenças que pode apontar, né? Então, como eu falei, na escola que eu trabalho, eu assisto pais e mães e tudo, e muitas mães, que hoje o filho já está com 15 anos, 16, quando traz o relato de como se deu o diagnóstico, fala, olha, porque na escola a professora falou comigo, que não estava aprendendo e tal, e a partir daí, então foi um sinal. Mas, infelizmente, nem todos ouvem, né? Então, teria que tentar furar essa resistência, né? Aí, se algum outro souber uma técnica mais, assim, específica, né, para conseguir isso, a gente pode contribuir também. Boa noite a todos. Mas, Gislane, eu quero fazer uma contribuição, pensando como terapeuta comportamental, e também em transplante de decisões. Eu queria pensar no seguinte, eu sempre exalto o papel da escola na identificação dessas patologias ou desses transtornos, porque realmente ele é criado um terço do seu tempo, e as ações que ela faz, como existe muito da cognição, da atenção, e de outros mecanismos cerebrais, os próprios professores conseguem identificar se existe alguma coisa fora da mais ou menos. E aí, quando o professor identifica, eu sempre digo o seguinte, se algum professor pontuou qualquer coisa a respeito desse assunto, isso tem que ser investigado porque ele sabe, exatamente, pelo lidar de anos dentro da educação, e com um número significativo de alunos ao longo dos anos, eles conseguem dizer o que é uma média esperada para aquele ano de escolaridade, para aquela idade da criança. É claro que eu penso nisso. Outras observadas, dependendo da criança com a mãe ou cuidador direto, qualquer pessoa, se for de adolescente, né, 12, 13 anos para cima, já existe uma possibilidade dele próprio ter identificado nele dificuldades pontuais que eles não sabem denominar, que eles colocam como próprios do comportamento do adolescente que eles são, e que às vezes eles não sabem como trazer isso para casa, trazer isso como um campo tem aquela crise existencial já da adolescência, e às vezes corroborando com a visão do professor,
ele próprio pode para a identificação de sintomas que possam conduzir o pai com mais sensibilidade à procura de diagnóstico. Eu falo com experiência de deixar 2 adolescentes que me procuram por saber que eu lido com o assunto e falar assim, Carl, eu estou percebendo isso. E aí eu escutei falando tal coisa, e a professora comentou tal coisa, e na hora que eu pensei, será que não tem alguma coisa? Aí eu falei, você já falou isso pro seu pai? Já com sua mãe? Você já levou para sua casa essa dificuldade? Então, essas 2 adolescentes, inclusive, receberam um está com diagnóstico, outro está com porque ela não trouxe o sofrimento. Mas ela não sabia como colocar isso. Então, às vezes, o professor ou o orientador ali, colocando uma conversa mais aberta com essa adolescente, como você se sente? Quais dificuldades você tem em relação a isso? Como que você se vê diante das pessoas, diante da média dos alunos? Né? Então, de repente, pode ser um caminho. Ou, depende da idade da criança ou adolescente, investigar com pais se dentro de outros campos de vivência dele, se apresenta alguma dificuldade de comportamento, né? Por exemplo, dizer, olha, mãe, eu sou professora do seu filho, né? Eu queria saber melhor como que é a casa, como ele se porta, quais as dificuldades que você tem com ele, ele consegue entrar nos comandos, ele tem responsividade, ele consegue terminar as tarefas, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, ele começa uma coisa e não termina, assim, fazer paralelos com o comportamento dele na sala de aula para o pai ressaltar aquilo. Porque quando a gente vem já com uma fala, talvez que pareça crítica ao pai, o pai tende a relutar, né? E tende a fazer um processo de negação de forma imediata. Mas quando você consegue fazer um paralelo do comportamento, puxando o comportamento para dentro de casa, o pai consegue fazer talvez associação. Quando eu falo pai barra mãe. Consegue fazer uma associação que traga também lucidez para esse pai sobre esse comportamento. E se isso for realmente similar, tiver realmente uma concordância, uma coerência, aí o professor pode indicar assim, será que não seria interessante passar ele com alguém? Talvez isso esteja promovendo algum sofrimento nele, talvez ele também esteja se sentindo assim, não tanto adequado, né? Então, assim, são 2 vertentes que não são estratégias específicas, mas que por experiência elas podem gerar algum resultado. Talvez só completando, né? Talvez tirar o foco da ideia de patologia ou de doença, né? E tentar colocar um foco positivo, né? Então, assim, em vez de falar assim, olha, essa criança provavelmente ela tem algum problema, pode ter alguma doença, alguma patologia, em vez de falar isso pro pai, para a mãe, falar assim, olha, talvez com o tratamento essa criança vai aprender melhor, vai desenvolver melhor, né? Tentar falar ali do lado positivo da coisa. E mostrar, irmão Daniel, que na verdade, se alguém percebeu isso, talvez a criança também teve uma autopercepção e isso desregule ela em algum ponto da vida e ela não consiga se ajustar em alguma atividade por causa de colocações que às vezes são bloqueadoras, né? Então, às vezes a criança sabe disso, mas ela não sabe dar nome. E aí a gente vai mostrar para o caminho que pode levar à diminuição do prejuízo ou do sofrimento emocional e às vezes até cognitivo. Essa criança está tendo diante das outras crianças. Por exemplo, uma criança que se a ler em sala de aula, sente dificuldade de compreensão, dificuldade de leitura, dificuldade de dicção, problemas de linguagem, que essa criança provavelmente será bloqueada em alguma ação, quando ela for colocada à frente, na apresentação de um trabalho, quando ela for questionada em sala de aula por algum motivo, ela tem dificuldade de se manifestar. E aí essa dificuldade é um sofrimento para a criança. Ela, em algum momento, ela está bloqueada, doída por isso. Então, levar para os pais a possibilidade de sofrimentos sendo causados em função daqueles comportamentos que eles podem ser melhorados, potencializar a capacidade da criança, talvez seja um caminho que sensibilize os pais. Isso mesmo, muito bem colocado. Perfeito. Agradecida, clareou muita coisa. É porque a gente, de um lado, como profissional da educação, a gente, né, nós sabemos que a gente não pode pontuar muita coisa, mas a gente tem a visão, mostra, você percebe, só que você não pode falar, só que você tem que pontuar para a família. Mas assim, quando você pontua com alguma coisa, igual a irmã e o irmão falou, fica mais, assim, acessível à família aceitar, porque é muito complicado. Mas Deus que abençoe, tá?
Eu vou encerrar, aí vou encerrar aqui no nome de Claudilene, porque meu áudio deu problema ali. Eu acredito, então, que nós conseguimos, né, nos ater ao que foi proposto para hoje. Quero agradecer a presença do irmão Daniel, ter contribuído, né, e enriquecido a nossa noite com vários conhecimentos. Nos colocamos à disposição lá no grupo, né, para quaisquer outros assuntos, para que a gente possa estar aí construindo não apenas uma construção de conhecimento, mas também como promover e gerar prevenção de saúde aí, para nós e para quem está ao nosso redor. Agradeço imensamente a presença de todos que tiveram tempo para nos ouvir. E não deixe de compartilhar esse vídeo, ele vai ser, assim que terminar, vai compartilhar no YouTube, lá no projeto, e compartilhe para que outras pessoas possam ter oportunidade de ouvir também, e aos poucos ir se despertando. O quão importante nós cuidarmos da nossa saúde mental. Então, abençoe a todos, uma boa noite e até a próxima. Eu também agradeço a todos, obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade de falar, de poder fazer essa reflexão junto com todos, e espero que tenhamos mais e mais encontros, né, com outros profissionais também, sobre outros assuntos, que essa iniciativa cresça mais e mais, e eu fico contente de enxergar bastante pessoas, bastante irmandade buscando o conhecimento também. Sim, perfeito. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe. Amém, boa noite. Boa noite. Tá.